Olá, turma. Bem-vindos à disciplina de estratégia. Nossa temática de hoje vai ser sobre matriz SWOT. No CILIA, nós temos aí dois PDFs, certo? Um artigo e uma reportagem, digamos assim. Uma atividade matriz SWOT, que nós vamos entrar no detalhe dela daqui a pouco, e um vídeo do Sebrae, que também fala sobre desenvolvimento de matriz SWOT, certo? Então, um vídeo bem didático também sobre o conteúdo, tá? Então, nós temos aí três materiais para serem explorados pelos senhores aí durante, sobre esse tópico, né? Durante não, mas sobre esse tópico da disciplina. Vamos aqui, inicialmente, aos PDFs, para a gente poder compreender o que está disponível lá para vocês. Bom, primeiro é um artigo, tá? Por que esse artigo está aí? Primeiro, porque precisamos de algumas leituras técnicas, né? Professor, você não usou uma apostila, tal, pode ser utilizado, né? Tem muito material sobre matriz SWOT dos mais variados tipos. Não é um assunto difícil de achar conteúdo sobre ele, mas é tão fácil achar qualquer tipo de conteúdo que eu resolvi trazer um conteúdo um pouquinho mais técnico para vocês. A turma aí normalmente vai, em algum momento vocês vão ter que escrever um trabalho de conclusão de curso, talvez em formato de artigo. Eu acho que quanto mais leitura vocês tiverem de artigos científicos, mais fácil vai ser isso daí para vocês, tá bom? Então, aqui esse artigo é interessante porque ele fez uma análise da competitividade de uma empresa utilizando matriz SWOT. Então, assim, a ideia seria que você, pelo menos a nível de sugestão, após essa aula de hoje, quem puder, dá uma olhada no vídeo do Sebrae e depois faz a leitura, certo, dos dois PDFs. Eu acho que é uma sequência para que você compreenda matriz SWOT de forma muito simples, né? Então, aqui é um artigo que traz de forma prática, né? Traz aqui uma fundamentação teórica, traz um pouco do que seria competitividade e importância de estratégia, que tem relação aqui com nossa disciplina. Traz um tópico também sobre análise SWOT, de onde ela veio e etc., né? Alguns autores que já utilizaram. Como no setor de fast food, o referencial teórico, principalmente de artigo na área de administração, exige que você tenha um subitem sobre o setor, né, que você está explorando, metodologia, análise e discussão, e aí provavelmente vocês vão encontrar, na maioria dos materiais sobre matriz SWOT, algo muito parecido com isso daqui, né? Que é o que seria a matriz em si, tá? Então, que vocês vão conseguir compreender muito bem após a aula de hoje, o vídeo do Sebrae, etc. O outro material que está disponível aí com vocês é que, originalmente, a matriz SWOT ela foi construída com foco em empresas, certo? Para que a gente utilizasse matriz SWOT para analisar estrategicamente um determinado negócio, tá? O que aconteceu ao longo do tempo é que se observou que você poderia utilizar isso também para fazer análise de profissionais, né? Ou sua própria análise profissional. Então, o que esse texto traz aqui é uma situação com um determinado profissional e, ao final, certo, é colocada aqui uma das possibilidades para que a pessoa faça essa análise é fazer uma matriz SWOT dela mesma, né, uma matriz SWOT aqui profissional, porque aí ela vai conseguir visualizar. Então ele até coloca, pega uma folha 3, cartolina, tal, coloca os tópicos, tente elaborar isso. O que a gente sugere, pessoal, na medida do possível, é até que você faça como um trabalho colaborativo, quer dizer, que você faça essa sua própria matriz SWOT pessoal, né? Mas que
você possa até pedir colaboração de pessoas próximas nessa matriz, porque muitas vezes a gente não consegue visualizar certas qualidades ou certos defeitos que pessoas próximas conseguem. Então, a matriz SWOT pessoal é algo bem interessante a se fazer, certo? No sentido de que a ideia dela aqui é colaborar para sanar certas dúvidas profissionais, né? Pode ser útil aí também para vocês. Vamos aqui ao conteúdo de hoje, certo? Matriz SWOT. Se a gente for parar para analisar um determinado empreendimento, como aquele artigo que vai analisar uma empresa de fast food, cada um de vocês teria capacidade de fazer uma análise. Uns observariam o sabor, uns observariam a localização, cada um observaria uma coisa. A ideia da matriz SWOT é tentar fazer com que um determinado empreendimento ele seja observado por diferentes frentes, certo? Ou por diferentes formas, e daí você consiga visualizar aquele empreendimento como um todo, certo? Então, basicamente, você vai observar aspectos internos do empreendimento, o que seriam suas forças e fraquezas, e ambientes externos ao empreendimento, certo? Que não são controláveis pelo empreendimento, que são as oportunidades e as ameaças. Tá? Então, a ideia da matriz SWOT é você não olhar só o negócio em si, mas olhar também de forma externa onde ele está inserido. O termo SWOT vem, certo, das palavras relacionadas ao que a gente vai visualizar. No vídeo do Sebrae, por exemplo, ele coloca que o nome é matriz SWOT, ou você vai fazer uma análise SWOT ou uma análise fofa, certo? Porque ao traduzir para o português cada palavra, surge essa possibilidade aí de utilizar essa palavra, né? Ou as iniciais que formam a palavra fofa. Então, eu compreenda que a ideia da matriz é você ter como observar elementos internos e elementos externos, e aí as devidas nomenclaturas surgiram para dar nome à matriz. Bom, aspectos externos ao negócio. Não são coisas que o negócio possui, mas são coisas que são do mercado no qual a empresa atua. Então, por exemplo, se é um elemento externo, por exemplo, um concorrente, não é algo que a empresa possui, obviamente. Então, essa análise externa é algo que tem relação com o empreendimento, mas não é dela. Então, é concorrente, localização, digamos, alguns elementos também, certo, de atuação externa como fornecedores, certo? Então, você pode analisar elementos externos que têm relação com aquele empreendimento, mas que não são do empreendimento em si. E aqui vamos ao primeiro elemento externo, que é o elemento oportunidade. Que oportunidades é que aquele ambiente, digamos assim, empresarial em que aquela empresa está, que oportunidades é que existem, né? Então, aqui, basicamente, são fatores externos positivos que afetam ou podem vir a afetar a organização. Oportunidades que o mercado proporciona e você atua, ou oportunidades que o mercado proporciona e você não atua, né? Então, imagina que você tem aí uma empresa na área de construção civil, e aí, de repente, o governo, a construção civil é extremamente dependente de crédito, né? Imagina que você tem aí uma política de governo que vai ampliar o crédito imobiliário, certo?
perceba que isso é uma oportunidade, né? Quer dizer, teoricamente, se vai ter mais dinheiro disponível para que os compradores adquiram seus imóveis, é uma oportunidade de sua atuação. Só que imagina que vai haver mais crédito, mas esse crédito, por exemplo, vai se restringir a um determinado tipo de público, certo? Então, vai ser um determinado nível de renda, por exemplo. Se não é um determinado nível de renda que você atua, então cai bem nesse negócio. É uma oportunidade em que você não atua. E aí você vai avaliar se vai caber a sua atuação ou não naquele segmento em que você não entrou ainda. Se for uma oportunidade boa, talvez caiba você alterar seu plano de trabalho para adentrar, digamos assim, nessas oportunidades. Estatísticas, tendência de consumo, coisas que a concorrência não vê ou não atua, né? Então, por exemplo, imagina que você trabalha num determinado segmento e que existe aí, por exemplo, estatisticamente, uma tendência de envelhecimento populacional. Bom, se envelhecimento populacional tiver uma relação positiva com o que você trabalha, então isso é uma oportunidade que a natureza está te dando, certo? Tendências de consumo. Existe aí uma tendência muito grande a população cada vez mais consumir coisas sem açúcar ou com um nível menor de açúcar. Então, se você é uma empresa de refrigerantes, certo? E você começa a ter atuações num segmento com menos açúcar, isso é uma oportunidade que o mercado está te trazendo, certo? Então, cabe a você, talvez, lançar mais sabores, certo? Comunicar mais que você atua nesse segmento, né? Então, a ideia de oportunidades aqui, elas podem ser das mais variadas possíveis, mas é algo que você atua ou não, que tem uma tendência de crescimento, que tem uma tendência de fortalecimento, que tem uma tendência de presença maior onde você está atuando. Tá? Então, essa é a perspectiva em relação a oportunidades. Ameaças, pessoal, é aquilo que você externamente visualiza que pode lhe prejudicar de alguma forma. Enquanto as oportunidades é aquilo que você visualiza que pode lhe ser positivo por alguma razão, ameaças é o que talvez possa lhe atrapalhar de alguma maneira. Então, imagina que você tem uma atuação num determinado segmento do mercado e você observa que a legislação para atuar naquele mercado começa a ficar muito complexa, né? Ou começa a te gerar custos que você originalmente não tinha. É uma variável de ameaça, certo? Então, aqui são fatores externos negativos que afetam ou podem vir a afetar o seu empreendimento. Tem relação com dificuldades, algum tipo de barreira de mercado, né? Imagina as empresas de automóveis, né, de automóveis a combustão. Imagina se o preço do petróleo realmente começa a crescer numa proporção muito grande e que começa a ter uma necessidade cada vez intensa de atuação de veículos elétricos, certo? Isso é uma ameaça forte a uma empresa que se dedica única e exclusivamente a veículos a combustão, né? Então, assim, perceba que é algo que a empresa não controla, mas é algo que ela precisa visualizar se aquele caminho tende a mudar ou não. A maioria das empresas hoje que atuam no setor de petróleo, né? Aí você tem Petrobras, por exemplo,
E aí a população, né, de modo geral, tem tido um apelo sobre sustentabilidade ambiental cada vez maior. A grande maioria dessas empresas, com raríssimas exceções, a grande maioria das empresas originalmente deixaram de ser empresas de combustível e passaram a ser empresas de energia e buscaram e buscam adentrar em segmentos de energia limpa, né? Então, você tem uma empresa que originalmente só trabalhava com petróleo e derivados, hoje atuando com outros formatos de energia também, certo? Então, no intuito de incorporar ali um conceito de energias mais limpas, tendo em vista, digamos assim, essas exigências que o mercado lhe traz, né? Estatísticas e tendências de consumo que podem prejudicar o seu negócio. Se você tem um entendimento de que a população demanda por você está aí atuando, certo? Você tem o seu comércio aí num determinado bairro, mas você observa que a violência nesse bairro começa a subir, talvez isso lhe seja uma ameaça, certo? E aí as pessoas talvez deixem de comprar produtos nesse bairro e se desloquem para um bairro mais afastado, no intuito de fazer uma compra um pouco mais tranquila, né? Então aí é algo que o empreendedor não controla, é externo, mas que ameaça o seu empreendimento, tá? Aspectos fortes dos concorrentes que lhe atrapalham. Então, imagine aí que você tem um determinado concorrente e ele começa a ter uma ação muito intensa num determinado segmento de produto que você também atua, e aí aquilo pode te prejudicar ao longo do tempo, né? Então, imagino que você atua aí no segmento de farmácias e você tem uma determinada farmácia que começa a trabalhar muito forte, por exemplo, mídias sobre suplementação alimentar. Sendo um segmento que você atua e que você compreende que ele pode te atrapalhar, isso é uma ameaça, certo? Então aí cabe a você tomar alguma atitude diante disso, tá? Então esses dois primeiros elementos são elementos externos, um com a característica de oportunidade, que eu preciso aproveitar para oferir maiores lucros, digamos assim, ou espaço de mercado, e o outro são ameaças, coisas que podem tirar o espaço que eu já possuo, tá? Aspectos internos, né? Aqui, em tese, são os elementos mais fáceis de fazer, certo? Forças. O que seu empreendimento tem de coisas positivas, que forças que você possui diante daquele contexto em que você está, né? Então, será que a sua força, por exemplo, é a sua localização? Será que sua força é a sua precificação? Será que sua força é porque você é uma empresa já sólida no mercado e é reconhecida por isso, né? Então, que elementos é que você possui que você entende que são suas forças, né? Fatores internos no qual você é bom ou é forte, né? O que você é bom, né? Imagina aí que você tem um varejista que ele é muito bom na parte de pós-venda. Isso é uma força, né? Imagina se você tiver um pós-venda bom, aquilo colabora muito para uma venda futura, né? Suas vantagens em relação aos concorrentes, né? O que é que você tem melhor do que seu concorrente? É estacionamento, é localização, é climatização, né? Que elementos é que você entende que possui, que são forças e que são reconhecidas pelos consumidores como força, né? Fatores positivos que o mercado enxerga ou não no seu empreendimento. Note, muitas vezes você compreende que a sua maior força é, por exemplo, a sua equipe de trabalho. Perceba, para você ter esse elemento como algo estratégico para você,
O ideal é que isso possa se materializar de alguma forma, né? Então, se sua equipe efetivamente é melhor do que a equipe dos concorrentes, como é que você pode comunicar isso, né? Como é que você pode transformar essa força em algo que lhe dê retorno? Então, assim, apesar de conceitualmente a gente tentar identificar, inclusive, coisas que os consumidores não enxergam, o ideal é que a gente possa transformar essas forças em algo que seja palpável, né, para os consumidores. Fraquezas. De um lado, eu estou analisando internamente o que eu tenho de muito bom, e aqui eu vou para o que eu tenho de muito ruim, ou o que eu tenho de fraqueza, né? Fraquezas que interferem no crescimento do empreendimento, fraquezas, coisas que o empreendimento não é bom, ou que o mercado não enxerga como bom, certo? Então, assim, a sua precificação não é a melhor do mercado, certo? Então, você não trabalha nessa. Eu não estou falando aqui de produto mais baixo, eu estou falando de precificação, certo? A sua precificação é ruim, no sentido de a sua precificação não ser equilibrada com o preço médio do mercado, né? A falta, a divergência, a insuficiência que o negócio possui. Então, imagina que você tem grandes centros urbanos, né? De modo geral, esses centros urbanos, ao longo do tempo, empreendimentos que se localizam em certos bairros que têm uma conotação digamos assim, demodê, certo? Ou uma conotação de que não que são atrasados e etc. Às vezes essa localização é uma fraqueza grande. Você tem um empreendimento fantástico, um negócio muito bom, não é um ponto fraco que você possui, né? Às vezes, se você pegasse aquele mesmo empreendimento e tivesse numa localização melhor, aquilo seria uma força que lhe daria um gás substancial. Imagina que você tem a equipe mais inexperiente, certo? Você olha a equipe de vendedores concorrentes, olha para a sua e você tem a equipe mais inexperiente, né? Como é que você pode resolver isso, certo? Então, que elementos que você enxerga de fraqueza dentro daquele contexto em que você está. Note, muitas vezes você identifica aqui uma fraqueza que não é só sua também, né? Então, eu tenho uma equipe inexperiente. Quando eu olho para os outros, os demais também não têm equipes tão melhores do que a minha, né? Mas, de certa forma, seja crítico em relação a isso para você poder entender que se isso te incomoda como fraqueza, você tem que resolver, tá? Então, qual é a perspectiva com relação ao momento de se fazer uma matriz SWOT, né? É interessante que o empreendedor aqui, ou que o futuro empreendedor, né, mas me referindo aqui mais especificamente ao empreendedor, é interessante que o empreendedor aqui separe uma equipe, né, para que essa análise SWOT ela não seja feita só pela cabeça de uma pessoa, né? Muitos funcionários não vão saber fazer, então o ideal é que você tenha aí, pegue um vídeo desse do Sebrae ou uma aula dessa para passar para o funcionário. E aí você ter um grupo de funcionários ali, um grupo de pessoas envolvidas, talvez até uns clientes de confiança, né, que possam apontar, certo, essas variáveis de matriz SWOT. Então, a ideia é que você agrupe essas pessoas e aí você faça, por exemplo, esse conjunto de perguntas, certo? Muitas vezes as pessoas não sabem preencher a matriz SWOT. Aí você pode perguntar, por exemplo, qual o diferencial da empresa em relação à concorrência, né? O que é que você enxerga que eu faço de melhor que a concorrência não está fazendo? Ou que vantagem esses colaboradores estão enxergando, né? Então, você tem um funcionário que está trabalhando com você há 5, 6, 7, 10 anos. Provavelmente ele conhece também os concorrentes, né?
e ele sabe ali apontar o que o concorrente faz de melhor, faz de pior, porque no dia a dia isso em algum momento apareceu para ele, né? O que que impede a empresa de crescer? Quer dizer, essa pergunta, principalmente quando ela é feita ali para os funcionários, vem às vezes uma autocrítica, né, por parte deles, mas também vem opiniões muito interessantes, vem sugestão de entrar em novos segmentos de mercado, e aí cabe a você, empreendedor, avaliar. Ah, não, a gente não tem crescido tanto porque a gente não vende, sei lá, categorias de produtos X, Y, Z. Cabe a você fazer aí um plano de negócio sobre esse XYZ para saber se compensa entrar, né? Há oportunidades que nós não exploramos, né? O que é que vocês enxergam aqui que está faltando a gente fazer para poder vender mais, alguma coisa do tipo? Então, são questões que podem ser feitas. Eu acho que funciona muito bem, pessoal. Vocês fazerem a matriz SWOT de forma individualizada, né? Quem souber preencher, e aí marcar uma determinada reunião, né? Para que cada um exponha aquilo que preencheu e que haja uma discussão sobre aquilo, né? E aí você tentar filtrar e tentar construir uma matriz SWOT grande que reúna todos os entendimentos, certo? Nossa visão aqui é que não vai haver unanimidade de ideias quanto aos caminhos, né? Muitas vezes você vai ter aí um funcionário, vamos imaginar que você é uma empresa que trabalha com motocicletas e de repente você vai ter um funcionário aí que vai dizer, não, eu acho que a gente tinha que trabalhar agora com scooters elétricas, certo? Porque eu acho que é uma oportunidade que a gente pode atuar, quer dizer, até que ponto tu vai ter estrutura para entrar num segmento desse, né? Ou até que ponto essa proposta casa com o que você entende que você pode fazer melhor, né? Então, compreender aqui que nem tudo que vai ser dito vai se conseguir fazer, mas que fica aquela, digamos assim, não vai ser mais por desconhecimento. Você pode até não entrar por uma ou outra razão, mas você vai conhecer, digamos assim, as ideias de quem lhe cerca, né, os caminhos, né, e talvez aquilo virá um novo tema numa reunião futura, certo? Então, normalmente você tem aqui um quadro, certo? Com é, aspectos internos e aspectos externos, certo? Apesar da nossa aula ter começado pelos aspectos externos, o ideal é que você comece por elementos internos, eu acho que fica mais fácil, né? Quais são os seus pontos fortes, né? Então, aponte quais são os seus pontos fracos, o que é que você não tem feito muito bem, né? Que ameaças é que o seu empreendimento possui de concorrentes, de hábito de consumo de consumidores diversos, né? Existe aí possibilidade de substituição do seu tipo de produto por algum outro tipo, né? Que oportunidades é que existe, quer dizer, que coisas é que esses consumidores buscam hoje que você pode atuar também, né? Que oportunidades é que você pode entrar. Então, basicamente, é um quadro simples em que cada um vai fazer seus preenchimentos e depois vão se sentar aí em conjunto para definir, certo? Então, assim, o entendimento que é interessante sobre matriz SWOT é que a ideia da matriz SWOT aqui ela é bastante útil quando se tem uma, quando se quer ter uma visão tanto de elementos internos quanto de elementos externos desse empreendimento. Então, a sugestão que a gente faz é que não seja uma matriz SWOT que saia unicamente da cabeça do proprietário, apesar dessa matriz SWOT ser muito importante, mas que haja ali o envolvimento de outras pessoas nessa construção, e aí nada impede, por exemplo, de utilizar até alguns clientes que são mais confiáveis, né? E que também, de certa forma, compreendam o segmento, né? Porque não adianta nada também você pegar
um cliente que tem pouquíssimo envolvimento com o negócio. Então, a ideia da matriz SWOT é que proporcione ali aos empreendedores, ou aos futuros empreendedores, porque você pode também fazer uma matriz SWOT de algo que não existe ainda, na realidade até se sugere que faça, né? Que você enxergue os seus devidos elementos positivos e negativos e que enxergue também coisas que podem lhe atrapalhar no futuro e principalmente coisas que estão ali, certo, como oportunidade, mas não foram, digamos assim, enxergadas de forma tão clara, certo? Então, eu desejo boa leitura a vocês e até nosso próximo encontro.